Pronto, nós hoje vamos falar sobre Paris, se calhar começando com o porquê, ou o porquê que eu escolhi Paris para fazer Erasmus. Para mim foi uma questão muito mais de experienciar uma cidade ou viver numa grande capital europeia do que propriamente escolher uma faculdade específica. E sim, foi mais ou menos por aí. E queria ficar pela Europa, então Paris para mim foi uma cidade que eu já conhecia, não digo bem, mas já tinha ido várias vezes e sempre gostei, e viver lá um semestre pareceu-me uma oportunidade incrível. Pronto, falar um bocadinho, deixem ver aqui os tópicos, se me quisesse interromper. Pronto, a primeira dica, ou não sei, acho que vou dizer dica mesmo, que posso dar sobre ir para a França no geral é: aprendam a falar francês. Há várias pessoas que falam inglês, mas mesmo pessoas da nossa idade, não se está a ouvir? Não? Nem por isso, tenta falar mais próximo, porque eu acho que não dá mesmo para ter mais alto. Ok, assim está melhor? Sim? Ok. Há muita gente lá que fala inglês, mas mesmo da nossa idade preferem ou não se sentem à vontade, então o mais fácil para conseguirem interagir com as pessoas lá, e mesmo na faculdade, é falar francês. Não têm de fazer um curso muito intensivo, se calhar. Eu pelo menos fiz o A1 antes de ir e depois um A2 intensivo, mas pronto, sabia o básico, e chegando lá sinto que serviu, porque ao longo do tempo vamos aprendendo e vamos falando, porque não há outra hipótese. E pronto, eventualmente vamos começando a ser mais fluentes, e mesmo eles lá são super compreensivos e aceitam bem que não saibamos falar tão bem quanto isso, que eu achei que honestamente eles iam ser um bocadinho mais, não sei, fechados nesse ponto, mas ficavam super contentes de nós tentarmos e pronto, fazemos o esforço de falar francês. Depois, relativamente, se calhar falo primeiro de Paris e depois ia para a faculdade. Paris, têm de ter atenção que é uma cidade muito, muito cara. Nós, para viver, escolhemos uma residência de estudantes na Cité Universitaire. Eu sei que há opções mais baratas e, dependendo de quantas pessoas são, alugar um apartamento ou tudo. Nós éramos 5, queríamos ficar todas juntas e cada uma ter o seu quarto e o seu espaço, e arranjar um T5 no centro de Paris é completamente impossível. E pronto, optámos pela residência, mas cada uma pagava mensalmente 705 euros. Eu sei que depois de entrar na Cité, aquilo é um campus que tem várias residências dos vários países e de várias instituições, é possível alterar e irem para uma residência dentro do próprio campus mais barata. Mas isso depois vai depender do... não sei, têm que falar lá com os diretores e pedir, mas sei que é possível, e até Portugal eu acho que é das mais caras, também das que têm mais condições no caso. Mas sim, acabámos por ir para uma residência, que é a Casa de Portugal, aquilo chama-se Casa de Portugal, mas que éramos 50% portugueses, depois o resto era tudo variado, pessoas de outras nacionalidades. Para nós, eu acho que falo por todas quando digo que foi a melhor opção que fizemos, em termos de vivência da casa e tudo, conhecer pessoas novas. Estávamos na mesma no centro de Paris, e tínhamos umas condições que, se fôssemos alugar se calhar um apartamento ou tudo, não íamos conseguir. E pronto, tinha outras comodidades, como por exemplo, tem uma cantina geral do campus, o que, se for o caso de, por exemplo, para poupar dinheiro, é possível, que aquilo é 13 euros a refeição completa, com tudo mesmo. Que eu acho que eu ia normalmente ao supermercado e cada refeição saía muito mais cara do que propriamente ir à cantina. Mais coisas. Pronto, continuando com o custo de vida, o supermercado é muito mais caro que em Portugal.
claro que vai variando de supermercado em si para supermercado, mas pronto, geral é mais caro. Transportes, o passe mensal são 80 e qualquer coisa euros. Dá para tudo. Depois existe o passe estudante, que se ficarem lá um ano é 40 euros por mês, mas como ficando 6 meses fica quase a 70. Poupam 10 euros por mês se comprarem o passe anual. Mas o transporte funciona super bem. Máximo que esperam pelo metro é 2 minutos, dá para ir a todo lado. Saídas. É assumir que se vão sair à noite vão gastar dinheiro. A cerveja mais barata é 4, 5 euros. Pronto, nós quando íamos sair normalmente íamos de transporte, portanto não pagávamos. Íamos a qualquer lado, pronto, no próprio bar gastávamos imenso dinheiro. Vir embora tinha de ser de Uber. Portanto, uma noite normal, mínimo dos mínimos, é sempre 20, 30 euros. Mais alguma coisa sobre em termos monetários? Depois, relativamente à segurança da cidade, eu não senti receio nenhum andar na cidade. Pronto, aconteceu-me uma ou duas situações em que fui um bocado seguida, mas de resto senti que podia andar sozinha na rua, mesmo à noite. Claro que não era madrugada ou assim, mas aconteceu várias vezes, nunca tive nenhum problema. Aliás, uma altura em conversa com uma amiga minha do estúdio, tínhamos que ir comprar material para a maquete e estávamos a ver para onde é que íamos. Eu disse, vamos para aquele sítio específico. Ela, não, eu não passo por aí, isso é o túnel da morte. Eu passo aqui todos os dias. Não fazia ideia, pronto, era uma zona assim um bocadinho tensa, mas mesmo assim nunca me senti insegura. Acho que no geral, não sei, senti-me igual um bocado como ao Porto, não... Sim, havia sempre mais gente, então acabava por até me sentir um bocadinho mais segura. Sim, é isso. Não queres dizer nada? É? Pronto. Alojamento, residência, já falei. Pronto, se calhar agora passo para a faculdade. Pronto. Eu fui para Belleville. É um bocadinho a norte, no centro de Paris. Para mim, eu acho que é uma boa opção, gostei muito da experiência. Em termos de ambiente de faculdade, é parecido com a FAUP, depois o que muda é um bocadinho a forma de ensino. Em termos de cadeiras, tem imensas opções dentro dos estúdios, dentro das opcionais, e tu tem muita opção, todas super interessantes. Nós, em Belleville, somos obrigados a fazer um estúdio, que é a cadeira de projeto, uma opcional de história, uma opcional qualquer, teoria, seminário, que tem a ver com a dissertação deles, e construção. Eu achei que, em comparação com a FAUP, nunca trabalhei tão pouco. Muita gente comenta do facto de Belleville tem exames no final do semestre. É super tranquilo. Os professores usam muito os exames quase como... Aliás, eles próprios dizem, são obrigados a fazer os exames, mas por eles nem era preciso. Em todas as cadeiras em que eu estive, os professores na semana antes diziam ou qual era a pergunta do exame, ou qual era o tema, ou mandavam um artigo que íamos ter de comentar. Podíamos levar tudo o que queríamos, de papéis, resumos, era super tranquilo. Havia vários exames que eu já tinha tudo escrito, só cheguei lá e passei para o papel, outros só cheguei lá e enviei para o e-mail do professor. Foi super tranquilo. E outra coisa, lá as pessoas são super simpáticas. Nós, claro, íamos às teóricas, mas muitas vezes nomes de arquitetos franceses e tudo, não percebíamos nada, nem sabíamos como é que se escrevia, e muitas pessoas deram-nos os resumos, era só perguntar, já chegaram-nos a criar drives para enviar os resumos e tudo, portanto foi super tranquilo. Depois, em Belleville eles oferecem um curso intensivo de francês no início, mas é um francês mais ligado à arquitetura, não é aquele básico de aprender as bases do francês. Então nós começamos, antes de ir em agosto, foi uma semana por Zoom, todas as manhãs. E depois
No final de agosto fomos para Paris e tivemos mais uma semana que era presencial, com o professor e com as várias turmas. E se forem para Paris e para Belleville, no caso, eu aconselho, porque primeiro foi aí que nós conhecemos os Erasmus todos. E Belleville tem uma grande comunidade de pessoas de Erasmus, eu sei que nós éramos mais de 50. O que é muito bom para a integração e tudo, porque toda a gente que vai em Erasmus está aberta a conhecer outras pessoas e assim, e foi a forma que nós arranjámos para conhecer imensa gente. Depois, com o pessoal francês, o que nós fizemos foi, mesmo na primeira semana mesmo de aulas, que é um intensivo, pedimos a uns amigos nossos franceses para nos porem em grupos de pessoas francesas, também para praticarmos e começarmos a conhecer pessoas, porque havia sempre a opção de fazer em inglês, mas pronto, nós queríamos tentar e foi assim que também acabámos por conhecer mais pessoas, portanto. Eles, se calhar, não são muito chegar à vossa beira e falarem, mas se vocês se meterem com eles, são super simpáticos, super prestáveis. Isso também mudou um bocadinho a minha perspectiva sobre os franceses. Depois, relativamente... Pronto, eu acho as cadeiras de Belleville super interessantes, em opcionais, sei lá, para aí 30 opções, não sei. Eu acabei por... E depois eles não têm bem notas, notas é A, B, C ou D, e eles, as escolhas que fazem das cadeiras é um bocado... Eles põem as opções, mas ninguém sabe em que é que vai ficar, porque eles não se baseiam nas notas, é um bocado aleatório. Eu no meu estúdio fiquei na primeira opção, na opcional fiquei na terceira, e pronto, acho que é escolherem coisas que vos interessam, porque não têm mesmo como prever em que é que vão ficar. Depois, relativamente ao custo do material e assim, eu acho que isto foi uma coisa implementada no ano em que eu fui, mas eles no início, a própria faculdade oferece-nos um cartão para as impressões, que tem X créditos. Eu não paguei um único cêntimo, os créditos me sobraram, eu no final ainda ofereci o cartão para poderem imprimir tudo. Depois cada estúdio tem um financiamento e o próprio professor de estúdio decide o que é que vai fazer com isso. No meu caso, foi para o material da maquete, portanto também não paguei praticamente nada para fazer a maquete, porque o próprio estudo paga essas coisas. Por isso, em termos de projeto e materiais para a universidade, acho que não gastei praticamente nada, o que é bom porque o resto era tudo super caro. Depois, como eu disse, em Paris existe uma espécie de cantina, que é o Crous, que é o que nós tínhamos na residência, mas também tem nas faculdades. No nosso caso tinha lá no bar, que também é a mesma coisa, é 3 euros para almoçar. Normalmente levava, que eu não gostava muito da comida, mas acabam por poupar aí. Depois, mais coisas, não sei. Pronto, em Belleville eu sei um bocado da dinâmica da FAO, mais ou menos. Também fazem festas várias vezes na faculdade, espécie de churrascos, não tão bons como aqui, mas pronto, é possível. E depois ao lado tem um barzinho que o pessoal costuma sair, que é o sítio mais barato para sair de Paris que eu vi. E é muito bom que as pessoas juntam-se lá todas no final das aulas e dos exames e tudo, e acaba por ser um bom ambiente e forma de conhecer também mais pessoas. E assim, de repente não lembro mais nada, portanto se calhar vou-te passar e depois... Ok. Eu, ao contrário da Sofia, fui para Malaquê, mas lá está, como ela disse, nós fomos as 5 juntas, acabamos a viver as 5 na residência, então o que mais divergiu da nossa experiência foi exatamente a faculdade. Concordo absolutamente com a questão de que é preciso saber falar francês. Não precisa de ser espetacular, mas os mínimos para uma pessoa se desenrascar tanto no dia-a-dia como na própria faculdade. As pessoas são muito simpáticas e até acabam por ficar impressionados quando nós fazemos o esforço para falar francês, porque eles têm muitas dificuldades, então ficam mesmo impressionados. Nós conseguimos falar um pouco mais do que uma língua. Em geral, alguns professores na faculdade estão dispostos a falar inglês, há outros que não sabem mesmo e então acaba por ser um pouco mais complicado, acabamos por depender de outros colegas que também... As pessoas da nossa idade não estão muito à vontade com o inglês, por isso a língua acaba sempre por ser um entrave enquanto se está em Paris. A nível da faculdade, eu acho que, ao contrário de Belleville, Malaquê não tem tanta gente de Erasmus. É uma faculdade, eu acho, com menos alunos, mais pequena,
mas está no centro mesmo de Paris. A faculdade é do outro lado do rio, em frente ao Louvre, portanto acaba por ter, eu acho que a nível de segurança e tudo, é mais seguro ir para lá porque estamos no centro de Paris do que, por exemplo, para a zona de Belleville, e acaba por ser aquela ideia de andar a passear por Paris e depois estou na faculdade, e mesmo o edifício é um edifício histórico, tem uma capela antiga no meio da faculdade, portanto acho que nesse aspecto a faculdade tem excelentes condições. A nível das cadeiras, eu acho que, para mim foi o ponto mais positivo da Erasmus, é que eu acho que em relação à FAUP, Malaquia tem cadeiras mais práticas, ou seja, todos os programas que nos são propostos são encomendados por alguém e são de facto projetos, ou seja, que não são para ensaiar, não é toda a gente agora faz um projeto, é de facto, há uma encomenda, há um cliente, fazemos a apresentação a pessoas de fora e, por exemplo, eu fiz um trabalho para as Águas de Paris e acabei a apresentá-lo ao diretor das Águas de Paris e o meu trabalho está no site possível para consulta. Portanto, nesse aspecto, eu acho que acabam por ser trabalhos mais reais. De projeto também a mesma situação. Fizemos uma questão mais urbana, mas fomos à cidade e tudo a nível de custos. A faculdade tenta sempre negociar ou arranjar forma de pagar pelo menos uma parte da viagem, nem que seja o transporte, e também foi um pouco a mesma situação. Uma cidade fez uma encomenda à faculdade e nós tínhamos de apresentar o projeto e é possível que seja construído ou que seja realizado. Agora, outra questão é que é muito mais conceptual do que a FAUP. Eu acho que nós aqui temos mais questões sobre construção e coisas mais técnicas, e lá é tudo muito mais em volta da ideia, ou seja, mesmo em projeto não tivemos de detalhar nada, era tudo muito mais em aberto. A nível de ambiente da faculdade, eu acho que a residência para mim foi uma grande mais-valia, porque na faculdade acho que as pessoas estão menos abertas a fazer amizades com pessoas de Erasmus, porque lá está, é questão da língua e depois, como nunca se tem a mesma turma para nada e acaba-se sempre a estar com pessoas diferentes, eu sinto que eles são muito simpáticos e muito prestáveis, mas acabam por não deixar muito entrar para o círculo deles. Então, nesse aspecto, a residência para mim foi muito importante no meu Erasmus. Acabei por mais amizades e saídas e tudo era com o pessoal da residência e não tanto com o pessoal da faculdade. A nível de custos é como em Belleville, eu não tive de pagar nenhuma impressão nem nada porque havia um cartão que toda a turma poderia usar com fundos para material para maquete, para impressões, portanto isso nunca saiu nada do nosso bolso. Pensar em mais coisas. O que é que eu posso dizer mais? Não sei, eu acabei por escolher Paris, também por uma questão de não querer ir para muito longe, eu queria ficar dentro da Europa e eu já estava a aprender francês antes de ir, então para mim foi um pouco pôr à prova o que eu andava a aprender de francês para de facto consolidar, mas eu acho que Paris é uma cidade que, para Erasmus, eu achei super interessante porque acaba por ser muito diferente do que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo não tão diferente que nos faça sentir perdidos, porque acaba por ser sempre uma cidade europeia. Eu, em geral, eu gostei imenso da minha experiência de Erasmus, não tenho tanto da faculdade, das pessoas, não há, acho que a coisa mais negativa que poderia dizer era só mesmo a questão de alertar que o francês é importante, porque de resto eu acho que correu tudo super bem. Esqueci-me de falar imensas coisas sobre a cidade. Paris é uma cidade com uma oferta cultural gigante. Isto é mesmo importante dizer. Até aos 26 anos, a entrada nos museus e nos monumentos históricos é gratuita. Em todos, praticamente só nas fundações privadas é que se paga, ou seja, é super fácil ir a museus e a qualquer lado. É só marcar no telemóvel, até podemos pôr para passar a fila e tudo, porque não temos de mostrar nada, é só entrar. Pronto, acaba por ser um bocadinho diferente de Portugal nesse aspecto e tem muita mais oferta.
Tinha outra coisa que queria dizer. Depois, eu acho que a carga horária, tanto nos dois casos, era super tranquila. Sim, era reduzida. Se quiserem viajar, fim de semana e tudo é possível. Nós não fizemos tanto, até porque há tanta coisa para ver em Paris. Nós mesmo na última semana já nem tínhamos aulas, tínhamos uma lista ainda de coisas que ainda queríamos ver depois de 6 meses, portanto é gigante. Acabámos por ir ao norte, Giverny e pronto. Não sei, há muitas coisas para fazer. Têm sempre fim de semana prolongado. Depois vocês, por exemplo, em Belleville escolhem as disciplinas, portanto conseguem escolher de acordo com o horário. Não sei, eu tinha mais coisas, só que agora... pronto. Depois aqui, se calhar, em comparação com Malaqué, a Inês disse do facto de ser mesmo no centro e tudo, é uma visão super válida. Eu, pelo menos no meu caso, acho que foi bom ver um Paris diferente, porque assim, Belleville é um bocadinho mais acima, mas continua a ser no centro, e acaba por ser um Paris diferente do que estamos habituados a ver, e super interessante na mesma, tem sítios espetaculares para visitar, e sempre a parte do centro, e isso é sempre fácil de visitar. Os transportes são super fáceis. Nós, da residência até ao centro, era que 20 minutos de metro, ou ROR no caso. Sim. Como a senhora estava a dizer, também há outra questão em a faculdade ser mesmo no centro de Paris, que é a faculdade não tem cantina e perto não há nada barato onde se possa ir buscar comida, portanto tem uma cantina do Cruz, como existe em muitos sítios de Paris, mas em volta da faculdade não há propriamente um sítio acessível onde se possa ir. No entanto, a nível de carga horária, eu apenas tinha aulas o dia inteiro, uma vez por semana. Por isso acabava por ser relativamente fácil de consolidar, ou levava comida, ou ia buscar uma sandes, mas pronto, era um dia por semana, porque o resto eu tinha aulas só de manhã ou só à tarde. O nível de carga horária é muito reduzido, e não tive exames, eu não tive nenhuma cadeira com exames, foi vários trabalhos para entregar, mas também todos em alturas diferentes, por isso acho que foi bastante fácil de consolidar. Estava aqui a pensar e agora... já não sei. Pronto, Belleville tem uma oferta de cadeiras muito grande. Por exemplo, nós fomos 3 para Belleville, ficamos todas em estúdios diferentes. É outra coisa, não se preocupem em ficarem todos juntos, porque há sempre momentos para nos encontrarmos, as pessoas integram-nos nos grupos. Nós, as 3, ficamos sempre em grupos nos estudos que escolhemos, que eu acho que lá é raro quase terem projetos sozinhos. A Inês falou também ela fez mais uma parte urbana, e uma colega nossa que foi para Belleville comigo também fez, e acabaram por ir a Frankfurt também. Lá está, eles lá têm muito esse cuidado de pagar as despesas, mas assegurar que toda a gente pode participar em todas as atividades e mesmo no projeto. Não sei, não me lembro mais nada, se alguém tiver alguma questão. Assim, nenhuma de nós tentou fazer estágio, mas acho que é possível, não diria fácil, mas possível, porque vários amigos nossos de outros países, mas estavam de Erasmus em Belleville, fizeram, portanto acho que é questão de tentar, mas nenhuma de nós tentou, por isso não consigo falar sobre isso. É isso. Viagens para outros países, comboios, voos? Sobre as viagens, eu, em termos de andar por França, não fiz tanto, porque eu felizmente já conheço várias cidades. O máximo que nós fizemos foi ir à Normandia, e não sei se saiu muito caro. Sim, mas foi com a faculdade. Sim, é isso. É super fácil agora, se calhar não pode ser tão barato quanto isso. Eu, uma altura, fui num fim de semana visitar uns amigos meus a Milão,
E pronto, fui de avião também, não sei, foram para aí 90 euros. Não é um país em que possam viajar assim tão barato, se calhar, como a Itália. Mas lá está, nós acabámos por ir um dia a Giverny ou a Versailles, ou depois fomos um fim de semana, para 3 dias à Normandia, e depois alugámos carro. Sim, esse foi barato, que fomos de autocarro, foi Flixbus por aí. Pronto, depois chegámos lá e nos outros dias alugámos carro e sim, não me lembro de valores, mas é super. Assim, em comparação com o resto, eu acho que chega a um ponto em que já tudo parece barato. Muito honestamente. É assim, Paris tem a questão do TGV, que mesmo não sendo assim tão acessível, ou seja, não seria um transporte que eu diria que é barato, eu acabei a ir, quando fui para a faculdade para o sul de França, foi de TGV, eu acho que ida e volta ficou para aí 160 euros, não foi assim tão barato, mas é super rápido, de facto. Também fui ao Luxemburgo de TGV, e então sim, eu acho que a nível de comboios tem um pouco essa vantagem. Nós, quando fomos à Normandia, fomos de Flixbus, então eu acho que essa parte da viagem ficou-nos super acessível. Sim, como íamos ao Mont Saint-Michel aí não havia transportes, por isso acabamos a alugar o carro no último dia, que assim nós fomos ao Mont Saint-Michel e depois voltamos de carro até Paris, o que eu acho também foi uma coisa super tranquila de se fazer. Mas também, na altura chegamos a ver, havia também algumas viagens de comboio, mesmo sem ser TGV, até Bruxelas, portanto havia alguma facilidade, por exemplo, em ir à Bélgica a partir de Paris. E eu acabei também a ir a Londres, mas também foi de avião, e lembro-me que esse voo ficou no país 40 euros, também é uma coisa super rápida. Mas lá está, comparativamente com o resto dos preços de Paris, eu acho que na altura nenhuma de nós achou nada estupidamente caro. Pronto, lá está, nós tínhamos o passe não é barato, são 80 euros por mês ou 70, mas funciona super bem e ir para todo lado. Nós, para ir a Versalhes, fomos de comboio, há uma série de sítios que também estão abrangidos pelo passe, portanto eu acho que de certa forma o valor em primeira mão é super exorbitante, mas que na prática há tanto transporte, tanta oferta, que acaba por compensar. Queria só dizer uma coisa, se tiverem alguma dúvida sobre Belleville, melhor do que eu para falar, tem ali o Tomás, que ele é de Belleville, portanto falem com ele. Mais perguntas? Não? Está tudo? Pronto. Sim? A bolsa que recebemos aqui da Erasmus é 400 euros. Por mês, sim. Sim, desculpa. Tá? Ok. Obrigada.